Graça e paz a todos. Hoje falaremos do Salmo de número 18 e explicaremos versículo por versículo. Versículo número 1. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O salmista expressa seu amor e devoção a Deus, reconhecendo-o como sua fortaleza e refúgio. Versículo número 2. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O salmista declara sua confiança em Deus, descrevendo-o como sua rocha, libertador, refúgio e força para a salvação. Versículo número 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. O salmista reconhece a grandeza e a dignidade do nome do Senhor e coloca sua confiança nele para ser libertado de seus inimigos. Versículo número 4. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. O salmista descreve situações perigosas e ameaçadoras, comparando-as a cordas da morte e torrentes de impiedade que o cercam. Versículo número 5. Cordéis do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. O salmista reforça a intensidade da opressão e perigo que enfrenta, descrevendo-o como laços do inferno e laços da morte que o pegaram de surpresa. Versículo número 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O salmista relata como, em meio à angústia, ele clamou a Deus e foi ouvido. Ele acredita que seu clamor alcançou o templo de Deus e chegou à sua presença. Versículo número 7. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes se moveram e se abalaram porquanto se indignou. O salmista descreve a resposta de Deus ao seu clamor, causando um terremoto que abala a terra e move os fundamentos dos montes. Versículo número 8. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. O salmista utiliza linguagem poética para descrever a manifestação do poder e da ira de Deus, como fumaça e fogo que consomem tudo ao seu redor. Versículo número 9. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. O salmista retrata a descida de Deus do céu para intervir, e a escuridão simboliza o caos e a destruição que acompanham a sua vinda. Versículo número 10. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. O salmista descreve a maneira como Deus age e se move, comparando-o a um ser celestial e descrevendo-o como alguém que voa sobre as asas do vento. Versículo número 11. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. O salmista descreve a manifestação de Deus nas trevas, simbolizando sua presença e proteção, representada pelo pavilhão envolto em escuridão e nuvens. Versículo número 12. Pelo resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, a saraiva e as brasas de fogo. O salmista descreve a ação de Deus ao se manifestar, causando a dispersão das nuvens, a queda de saraiva e a presença de brasas de fogo, simbolizando seu poder e julgamento. Versículo número 13. Então trovejou o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. O salmista descreve a manifestação do poder de Deus através de trovões e sua voz poderosa, acompanhados novamente pela saraiva e brasas de fogo. Versículo número 14. E enviou as suas flechas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. O salmista descreve a ação de Deus ao enviar suas flechas e multiplicar os raios, derrotando e dispersando os inimigos. Versículo número 15. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. O salmista descreve como a manifestação de Deus
revelou as profundezas das águas e expôs os fundamentos do mundo, simbolizando sua soberania e poder sobre a criação. Versículo número 16. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. O salmista relata como Deus interveio e o resgatou, tirando-o de perigosas situações, simbolizadas pelas muitas águas. Versículo de número 17. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. O salmista testemunha como Deus o libertou de seus inimigos fortes e dos que o odiavam, mesmo quando eles eram mais poderosos do que ele. Versículo número 18. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. O salmista relata como seus adversários o atacaram no dia de sua calamidade, mas Deus foi seu amparo, sustentando-o e protegendo-o. Versículo 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. O salmista expressa gratidão a Deus por tê-lo trazido para um lugar de segurança e liberdade, demonstrando seu prazer e favor para com ele. Versículo número 20. Recompensou-me o Senhor, conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. O salmista reconhece que Deus recompensou-o de acordo com sua retidão e a pureza de suas ações. Versículo 21. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. O salmista declara que seguiu fielmente os caminhos de Deus e não se desviou para a impiedade. Versículo número 22. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. O salmista reconhece a importância de obedecer aos mandamentos e juízos de Deus, mostrando sua devoção e compromisso em seguir a sua vontade. Versículo número 23. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. O salmista afirma que manteve uma postura sincera e se afastou de qualquer forma de iniquidade diante de Deus. Versículo número 24. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. O salmista reconhece que Deus o recompensou de acordo com sua retidão e a pureza de suas ações diante dele. Versículo número 25. Com o benigno te mostras benigno, com o homem sincero te mostras sincero. O salmista expressa a ideia de que Deus age de acordo com a atitude das pessoas. Ele trata com bondade aqueles que são benignos e é sincero com os sinceros. Versículo número 26. Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras indomável. O salmista enfatiza que Deus se revela de acordo com a pureza e a retidão das pessoas. Ele trata os puros de coração de forma pura, mas enfrenta os perversos com severidade. Versículo número 27. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. O salmista confia que Deus trará a libertação aos aflitos e humilhará aqueles que têm orgulho e arrogância. Versículo número 28. Certamente tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. O salmista reconhece que é Deus quem traz luz em meio às trevas, iluminando o seu caminho e trazendo clareza em momentos de escuridão. Versículo número 29. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus saltei uma muralha. O salmista testemunha que, com a ajuda de Deus, ele foi capaz de enfrentar e vencer adversidades, rompendo barreiras e superando obstáculos. Versículo número 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele confiam. O salmista reconhece a perfeição do caminho de Deus e a confiabilidade de sua palavra. Ele declara que Deus é um escudo protetor para todos aqueles que colocam sua confiança nele. Versículo número 31. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O salmista exalta a grandiosidade e singularidade de Deus, reconhecendo que Ele é o único e verdadeiro Deus e a única rocha em quem podemos confiar. Versículo número 32. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. O salmista declara que é Deus quem lhe dá força e capacidade para seguir o caminho correto, aperfeiçoando-o em todos os aspectos. Versículo 33.
Faz os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. O salmista expressa como Deus lhe concede agilidade e habilidade para superar obstáculos e alcançar alturas elevadas em sua vida. Versículo número 34. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. O salmista reconhece que foi Deus quem lhe capacitou para a batalha, concedendo-lhe habilidade e força para triunfar sobre seus inimigos, simbolizado pelo ato de quebrar um arco de cobre. Versículo número 35. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. O salmista reconhece que é Deus quem lhe concede proteção e salvação, sustentando-o em seu poderoso braço e mostrando-lhe sua bondade e cuidado. Versículo número 36. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. O salmista reconhece que Deus lhe deu firmeza e estabilidade em sua jornada, permitindo que ele caminhe com confiança e segurança. Versículo número 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. O salmista relata como Deus o capacitou a perseguir e derrotar seus inimigos, não deixando nenhum escapar até que tenham sido completamente derrotados. Versículo número 38. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. O salmista descreve a completa vitória sobre seus inimigos que foram derrotados de tal forma que não puderam se levantar novamente, caindo sob seus pés. Versículo número 39. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. O salmista reconhece que Deus lhe concedeu força e capacidade para a batalha, permitindo que ele vença aqueles que se levantam contra ele. Versículo número 40. E deste-me o pescoço de meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. O salmista declara que Deus lhe entregou seus inimigos, dando-lhe a capacidade de derrotar e destruir aqueles que o odeiam. Versículo 41. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, nem ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. O salmista descreve a situação daqueles que clamaram por ajuda, mas não receberam resposta de Deus. Isso pode indicar a justiça divina e o julgamento sobre aqueles que se opõem a ele. Versículo 42. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. O salmista descreve a ação de Deus ao derrotar seus inimigos, reduzindo-os ao pó e os lançando fora como lama. Versículo número 43. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me serviu. O salmista expressa a gratidão a Deus por libertá-lo de contendas e conflitos com outras pessoas, e também reconhece que Deus o exaltou sobre as nações, colocando-o como líder de um povo desconhecido. Versículo número 44. Ouvido o seu ouvido, me obedeceram. Os estranhos se submeteram a mim. O salmista declara que quando Deus ouviu o seu clamor, o povo o obedeceu, e pessoas estrangeiras se submeteram a ele, reconhecendo sua autoridade. Versículo número 45. Os estranhos desfaleceram e se apavoraram em seus esconderijos. O salmista descreve como os estrangeiros, aqueles que se opunham a ele, se enfraqueceram e se amedrontaram em seus esconderijos diante da manifestação do poder de Deus. Versículo número 46. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. O salmista faz uma declaração de fé, reconhecendo que o Senhor é vivo e bendito, e que Deus é o seu refúgio e a fonte de sua salvação. Versículo 47. É Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim. O salmista atribui a Deus a responsabilidade pela sua vindicação completa e pela submissão dos povos diante dele. Versículo de número 48. Livra-me dos meus inimigos, ó meu Deus. Levanta-me daqueles que se levantam contra mim. O salmista clama a Deus para ser libertado de seus inimigos e pede que seja levantado acima daqueles que se opõem a ele. Versículo de número 49. Livra-me
dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. O salmista pede a Deus que o livre daqueles que praticam a maldade e o proteja dos homens violentos. Versículo de número 50. Porque eis que tu esmagas o meu inimigo, tu exaltas o que se levanta contra mim, tu me livras do homem violento. O salmista reconhece que é Deus quem derrota seus inimigos, exalta aqueles que se levantam contra ele e o liberta dos homens violentos.